Mas vamos começar falando aqui do Flamengo também, no Rio de Janeiro. Trazer a Letícia Marques agora para o nosso papo. A gente falei, de São Paulo para do Rio, São Paulo, Doha. Voltamos para o Rio de Janeiro agora com a Letícia Marques já aqui no nosso Telaço para falar da movimentação do Flamengo, Letícia, porque desde dessa mudança de gestão, que de fato ainda não começou, né? Porque o mandato começa no ano que vem, mas houve a eleição, a mudança a vitória agora da chapa que seria chapa de oposição à última chapa, a última diretoria rubro-negra. O primeiro nome já apareceu, que é a possibilidade do Roger Guedes, né? Qual é a situação dessa negociação no momento? Boa noite. Boa noite, Camila, Rafa, Ramon e Thiago, todo mundo que acompanha aí. Bom, como você falou, né? O Flamengo teve uma eleição na semana passada, na segunda-feira passada. O Luiz Eduardo Baptista foi eleito o novo presidente do Flamengo. Ele toma posse nessa quarta-feira e aí inicia, de fato, o processo de transição dos governos, né? Podemos falar assim. De fato, quando o Rodolfo Landim vai começar a passar o bastão para o BAP, que assume de verdade a caneta do Flamengo, como a gente costuma dizer, no dia 1º de janeiro. Mas não quer dizer que ele já não esteja observando o mercado e mapeando todos os primeiros passos, né, para a sua gestão, né? E eu acho que antes da gente entrar um pouquinho no Roger Guedes, Camila, queria trazer o nome, que é o principal nome da gestão, que é o José Botto, que vai ser o diretor de futebol do BAP. Ele já está acertado com o BAP há algum tempo, a gente já falou sobre ele aqui, e é ele que, junto ao BAP, começa todo esse mapa do elenco do Flamengo e também do que o Flamengo precisa para a próxima temporada. E além do atacante, que o nome que você já falou, né, é o Roger Guedes, eu já trago todos os detalhes do Roger Guedes, a gente apurou que essa nova diretoria planeja investir em outras 3 posições. Lateral direita, um meia com características de um camisa 8, o atacante, né, que no caso a gente já tem um dos nomes como o Roger Guedes, e por fim, talvez até um investimento em um ponta. É verdade que o Flamengo tem alguns pontas por aí, por isso que a gente apurou que essa seria quase que uma 4ª prioridade da nova diretoria. Então, como vocês conseguem ver, né, eu e a Manu, a gente trouxe alguns detalhes lá no ge.globo para vocês lerem a matéria completa, só entrar lá rapidinho, mas agora trazendo, Camila, como você perguntou, em relação ao Roger Guedes. O Roger Guedes foi o primeiro nome que a gente conseguiu descobrir, a Manu junto com o Caio Mota foram os primeiros a noticiar o nome do Roger Guedes. Ele é um nome que agrada ao presidente do Flamengo, no caso ao futuro presidente do Flamengo, ao BAP, mas é um nome que tem uma certa resistência entre o José Botto e também ao Felipe Luiz. Não é um nome que está descartado, mas é um nome que não vai ser a prioridade do Flamengo. O Flamengo já entrou em contato para saber as condições em relação ao Roger Guedes, mas num primeiro momento precisa de um aval do Botto e do Felipe Luiz, que não tem o Roger Guedes como a prioridade. Então, assim, é um nome que não é unânime do Flamengo, mas é um nome que agrada ao BAP, então vai ser um processo um pouco mais cauteloso para a decisão de qual será o atacante que o Flamengo vai investir. Camila, desculpa. Diga, Rafa. Posso fazer uma pergunta pro Ramon? Eu? Claro, sabe por quê? Sabe por quê? Susto eu? Quando você escuta dentro da negociação que você não é um nome forte e favorito do treinador, então, isso implica em alguma coisa? Muita coisa, né? Porque, Exato. Caramba, né? Como que saber que o treinador não tem você como um dos nomes principais, mesmo sabendo que o treinador quer um jogador de frente, né? Um jogador para substituir tanto o Pedro, que está lesionado, quanto o Gabriel, que tem características diferentes, mas o Roger Guedes, ao longo da carreira dele, ele já jogou pelos lados, ele já jogou atrás do camisa 9, ele já jogou como centroavante, então ele desempenha bem essas funções ali na frente, mas o treinador não saber, você saber que o treinador Não te quer. Assim, você não é a primeira opção. Não, mas me surpreende, cara. Isso aí eu vou precisar discordar do Felipe Luiz. Eu acho que ele negar, caso isso seja mesmo, ele não queira o Roger Guedes, assim, me surpreenderia. Porque o Roger Guedes, como a Rafa falou, entrega repertório. Coisa que o Felipe Luiz demonstrou nessa reta final de competição desse início de trabalho dele. Ele jogava com um centroavante, ele jogava com 2 por dentro. Jogou com o Michael por dentro, fazendo dupla de ataque. E um cara para fazer dupla com o Pedro, colocando o Pedro como titular quando ele voltar, cara, não tem cara melhor que o Roger Guedes, na minha opinião. Acho que eu fiz a brincadeira que não quer, mas pelo que a Letícia trouxe, acho que a expressão correta seria não é ele o jogador que o Felipe Luiz gostaria, né? A posição que ele procura não é exatamente do Roger Guedes, não é isso, Letícia?
Ô, Camila, só para explicar um pouquinho, assim, eu acho que quando vem a função do diretor de futebol, que no caso vai ser o Boto, a palavra principal, né, a palavra determinante de uma negociação, vai partir dele, pelo menos foi isso que o BAP falou ao longo da sua campanha, né, em diversas entrevistas que ele deu. E quando a gente descobre o nome do Roger Guedes, a gente também vai apurar para entender o que todos os envolvidos escutam. E aí a nossa apuração dá que não é o nome preferido do Boto e do Filipe Luís, mas não é um nome descartado. Ele é o nome preferido do BAP, ponto. E aí, em relação ao Boto e ao Filipe Luís, é um processo que eles entendem que talvez tenham outros nomes, mas não é um nome que está descartado. O Boto chega ao Flamengo, né, no caso, na verdade, ao Rio de Janeiro, um pouco depois do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, e aí é quando, de fato, vão começar as reuniões presenciais. E eu falo presenciais por quê? Porque o Boto e o Filipe Luís já fazem reuniões há algumas semanas, por telefone, enfim, até para você organizar a pré-temporada do Flamengo, que está marcada para uma viagem para o dia 10 de janeiro para os Estados Unidos. Então, assim, tem todo esse início de diálogo. Então, assim, não é que o Roger Guedes está totalmente descartado. Não está, mas é um nome que está em debate porque não é unanimidade entre a comissão técnica e alguns dirigentes. Eu vejo o nome do Roger Guedes como um baita reforço para todos os times do futebol brasileiro, pelo que ele já desempenhou nos grandes times que ele passou, no Palmeiras, no Atlético Mineiro e recentemente no Corinthians. Mas talvez seja mais a questão da característica, não? Mas isso que me surpreende. Porque assim, acho que o Flamengo pode pensar num 9, mas com características semelhantes à do Pedro. Para esse período longo que ainda vai ficar sem o Pedro. Não, mas peraí, se você for contratar o Roger Guedes para ser o 9, o homem de referência, aí tá errado. Então, talvez seja esse ponto. Beleza, a gente precisa investir alto num atacante para ser o nosso camisa 9. O Roger Guedes é um bom nome? Mas ele não tem as características semelhantes à do Pedro, talvez, porque o Pedro a gente sabe que vai voltar só pro segundo semestre, né? Ele pode voltar um pouco antes, mas até recuperar ritmo de jogo e tudo mais, talvez seja um pensamento. Estou só tentando analisar um outro prisma, não pela qualidade do Roger em si, mas pelo que ele vai entregar em relação a características mesmo de jogo. Mas eu acho que, assim, de novo, palavra repertório, que o Roger Guedes entrega, ele não é 9. Pode jogar ali numa função, mas o Felipe não joga com um 9-9-9 ali, um Pedro de referência. Ele dá muita liberdade aos atacantes. Porque ele não teve o Pedro também, né? Não tem Pode isso? ser que seja isso. Assim, mas o Flamengo, pensando também na temporada, e o que sofreu por lesão esse ano, você ter o Roger Guedes e o 9, esse que o Filipe Luís quer, eu acho que isso é justo. Acho que o Flamengo pode correr atrás disso para ter opção de elenco. O Flamengo sofreu muito tempo nesse brasileiro sem o 9 de fato. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem condição financeira para isso e pode ir atrás, sim, de ter o 9 e ter o Roger Guedes. Deixa eu voltar na Letícia, que já levantou o dedinho ali para trazer informação, até porque a gente está nessa expectativa do Pedro, né? Quando ele vai estar de volta ao Flamengo e possivelmente a seleção brasileira. E ele deu uma atualizada aí, criou expectativas, né, Letícia? Camila, só para arrematar um pouquinho, até complementar o comentário do Ramon, eu entendo super o que o Ramon está falando, até porque a gente está tentando apurar, né, desde o momento que a gente sabia que o Gabriel não ia renovar com o Flamengo, a gente começou a entender o que o Filipe Luís e a diretoria que estava no comando do Flamengo pensava para o investimento em um atacante em 2025. E aí, por isso que eu falo que é a diretoria que estava, que é a diretoria da gestão do Rodolfo Landim. O que a gente apurou com a diretoria da gestão do Rodolfo Landim é que o Flamengo queria um 9 com características que jogasse tanto quanto 9, quanto pudesse jogar não só... jogasse também pelos lados, enfim, alguém que jogasse com o Pedro e alguém que jogasse no lugar do Pedro. E isso era a apuração em relação à diretoria do Rodolfo Landim. Agora a gente precisa entender todo o novo cenário que cerca em relação ao que pensa a diretoria do BAP, que vai assumir o clube em janeiro. Então, acho que talvez o Bené tenha um pouco de razão ali para entender o porquê o Roger Guedes não seja o nome preferido do Boto e do Filipe Luís. Mas a gente vai descobrir com o tempo, eu prometo que eu trago atualizações para vocês. Mas para falar ainda do Pedro, né? O Pedro, ele fez todo o processo de tratamento dele no Ninho do Urubu até sexta-feira passada. Ele marcou presença ontem na despedida do Adriano, deu uma pequena atualização assim da sua situação. É difícil que o Pedro volte para o Mundial de Clubes, mas é algo que ele tenta fazer, né? Ele até fala, uma parte da declaração dele é que ele não sabe se vai conseguir antecipar os processos, mas que está numa recuperação um pouco avançada, sim.
Mas como a lesão dele foi uma lesão muito grave, e o tempo de recuperação é muito longo, e eu acho que vai além do tempo de recuperação para voltar aos gramados, né? É de fato o tempo que você precisa recuperar o ritmo. Acho que o Ramon pode falar um pouco melhor sobre isso, mas não é só voltar aos gramados, é você recuperar todo o ritmo, recuperar a sua força muscular. Então tem todo esse processo. Mas o Pedro, pelo que a gente apurou desde sempre, o retorno dele é lá para o meio do ano mesmo de 2025. E eu não tenho dúvida que o torcedor está ansioso por esse retorno, porque é um jogador, claro, muito importante. Mesmo fora dos gramados durante muito tempo, ele quase foi o artilheiro do Brasil em 2024 e também para a seleção brasileira, peça muito importante. Mas ainda falando de mercado do Flamengo, Rafa, não chama atenção esse número de reforços? Digamos assim, quatro jogadores do Flamengo pretende. Isso quer dizer que vai sair gente, né? Porque já tem muita gente por lá. Acho que ao longo das semanas a gente comenta muito sobre o ataque. Claro que a função de 9 é diferente, mas pensando nos lados do campo, são muitas opções. O Flamengo foi muito ativo na última janela. Trouxe o Alcaraz, o Plata, o Alexandro, o Michael. Porque precisou desses jogadores também por conta das lesões. E aí, quando eu olho mais 4, me causa impacto. Será que vai sair gente? Quando a Letícia falou, né, eu tenho acompanhado também ela, a Manu e todos os nossos setoristas, assim, eu pensei, eu não esperava que o Flamengo fosse pensar no mercado tantos jogadores, que eu acho que 4 para esse elenco que já tem para praticamente todas as posições o Flamengo tem titular e reserva definido, assim, né? Pelo menos um primeiro reserva. Então eu não sei se tá pensando... todo mundo bem fisicamente. E aí eu não sei se está pensando mesmo em deixar um elenco um pouco maior, mais largo, pensando no trabalho do Felipe Luiz, em todas as competições que vai ter, porque também tem o Mundial, também o Flamengo vai voltar a disputar tudo de novo, né? Estadual, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e tem o Super Mundial. Então, de repente, é até para conseguir fazer uma modificação um pouco mais intensa na equipe, mais variada e contando com lesões que o Felipe acabou tendo que lidar com algumas delas, né? Ele tem o retorno, ele não tem o Pedro, mas ele chega sem o Luiz Araújo disponível, mas agora na reta final tem o Luiz Araújo, né? O Pulgar. E aí pensando também em convocação, né? Porque vários desses jogadores do Flamengo são titulares, são convocados para as suas seleções. Então, assim, não sei se a ideia é essa ou se tem uma possibilidade de saída. Eu não ouvi falar ainda em jogadores que estão para ser negociados no Flamengo ou com contrato acabando, acho que não tem, né? Mas que vão ser negociados e estão dando indício que querem sair, eu ainda não vi nada sobre isso. Então, eu penso que a ideia talvez seja mesmo... O calendário do Flamengo mesmo. 4, né, que a Letícia falou. Um lateral direito, um número 8, um atacante e um ponta, né? Sim. A lateral direita, eu acredito muito que seja já prevendo uma saída do Wesley pós-mundial. Eu acho que seja uma reposição já para isso. A mesma questão do Facundo. Já se for gringo, já de se adaptando, pegar o estilo do jogo, se ambientando. A gente viu agora a dificuldade do Alcaraz, que eu acho que o ano que vem ele pode render muito mais. Questão de adaptação, isso faz parte do processo. Cada um tem a sua maneira de se adaptar, né? De reagir a um novo lugar, uma nova língua, enfim. O número... Mas a camisa 8? Então, eu acho que... não sei se o medo de perder o Gerson para o mercado, não sei. Também. Eu acho que precisava de uma reserva pro Arrascaeta. Um número 10, de fato, ali. Eu acho que o número 8 tem o Alcaraz. Eu acho que o Arrascaeta... Esse é um ponto, né? Porque o 10, na verdade, vai ser um reforço dentro do elenco. Porque o Arrascaeta passa a ser 10 nessa temporada, né, Letícia? E até trazendo mais uma notícia do dia aí, ou no mínimo um post enigmático do Paquetá, que tá deixando o torcedor rubro-negro sonhar. Será que esse é o 8? Essa é a pergunta de milhão, Camila. Ainda não tenho nenhuma informação em relação ao interesse do Flamengo no Paquetá nessa janela, né? Nessa janela, né? Lembrando que para quem não entendeu, o Paquetá postou isso é um louvor, na verdade, mas agitou as redes sociais, né, os torcedores do Flamengo principalmente. E aí, só para contextualizar, a gente ainda não tem nenhuma informação de interesse do Paquetá nessa janela, mas na janela do meio do ano, o Flamengo sinalizou ao West Ham o interesse de contratar o Paquetá e, na época, tinha até o burburinho que a camisa 10, que já não estava com o Gabriel desde maio, estaria sendo guardada para o Paquetá.
Mas, como a Camila falou, temos uma novidade. O Arrascaeta é o novo camisa 10 do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim fez uma publicação nas redes sociais, agora há pouco, né, nas redes sociais do clube, e fez uma chamada de vídeo com o Arrascaeta e deu ao Arrascaeta esse presente de Natal, como o Flamengo nominou. O Arrascaeta recebe a camisa 10, ele está de férias na Itália, atendeu a ligação do presidente Rodolfo Landim e agradeceu e disse que faria o máximo para honrar a camisa dentro e fora de campo. E aí, Camila, só para arrematar também em relação aos reforços, eu acho que é importante a gente falar, né? A gente cita 4 reforços em relação à nossa apuração, mas são 4 reforços que não necessariamente chegarão na janela do meio do ano, né? São 3 janelas nesse ano. Tem a janela do início do ano, tem a janela pré-mundial e tem a janela pós-mundial. Então, assim, pelo mapeamento agora do elenco, eles identificam essas 4 necessidades, mas de fato são 3 prioridades e o ponta fica um pouquinho ali como 4ª prioridade. E a camisa 10 tem a hierarquia do Arrascaeta, né? Quem tava na fila, já teve o Gabigol antes. Não, já é para ter sido 10 desde o início, né? Mas, enfim, a gente respeita. É isso, uma camisa muito importante para a história do Flamengo e emblemática também, né? Que o Gabigol acabou perdendo ao longo da temporada de 2024. Letícia, muito obrigado pelas informações. Se tiver algum pitaco para encerrar essa chuva de informações do Flamengo, fica à vontade. Não, só então para a gente arrematar, né? Ontem, na festa de despedida, né, do Adriano, o Zico comentou que ele foi convidado pelo BAP para ser o representante do Flamengo lá no Mundial, né? No Super Mundial, como a gente costuma dizer. Mas ele disse que ainda ia analisar, em questão da agenda, alguns contratos que ele tem vigentes, e aí daria essa resposta. Mas tem grande chance do Zico ser o chefe de delegação do Flamengo no Super Mundial que vai acontecer nos Estados Unidos no meio do ano que vem.